Olá, tudo bem? Oi, Seja muito bem-vindo a mais um vídeo nosso do Dizemos Sim. Visite nossos canais, tanto no YouTube, no Instagram e no Facebook. Estamos à disposição aí com vários vídeos falando a respeito de relacionamentos conjugais. E hoje nós queremos trazer um tema bastante legal, que infelizmente acontece em muitos casamentos, que é a dificuldade que alguns casais enfrentam, né, nessa transição, que você sai de uma família, que é a sua família de origem, para casar-se. viver outro ciclo, que é o do relacionamento conjugal. E quando esse ciclo, essa transição do ciclo de solteiro para o ciclo de casado, ele é feito de maneira tranquila, saudável, é fantástico. O grande problema é quando isso não acontece ou quando acontece de maneira abrupta, dolorida e com traumas e fraturas. Sem consciência, inclusive, né, Sem amor? consciência. Às vezes é o inconsciente que conduz a tudo isso, né? A gente tem percebido que muitos casais, eles têm entrado no seu relacionamento conjugal e leva consigo a família, leva consigo as crenças. Aliás, isso é normal, porque isso é inerente ao ser humano. Ele vai carregar isso dentro de si. Mas ele precisa ter um entendimento de que nessa nova relação, nessa nova aliança que ele fez com a sua esposa, ele vai precisar fazer novos arranjos, né? Porque são duas famílias que a gente está falando aqui, são duas histórias. A minha família de origem, a família dele de origem, e a gente, quando nós nos recasamos, nós construímos a nossa família, a nossa cultura, a nossa forma, a nossa maneira. Mas a maioria, a grande maioria dos casais leva a forma e o método da sua família de origem. E quando não, mãe, pai, minha mulher fez isso, meu marido fez aquilo, e vai gerando divergências e confusões de sabores dentro da relação. Quando eu começo a minha relação conjugal, eu preciso estabelecer um nível alto de aliança com a minha esposa. Eu preciso ter com ela um princípio de unidade, um princípio de Parceria. compactar dos mesmos valores, ou a gente costurar esses valores e ver aquilo que pode ser inserido na vida um do outro. Nós, por exemplo, sentamos e definimos o que a gente vai fazer em cada área da nossa vida. Nós montamos a Constituição, não tem a Constituição brasileira? Nós temos a Constituição Brito Kessler, que nós fizemos em casa para descobrir como seria a Uma nossa Constituição forma. de aproximadamente 10 páginas. Nós Nossos fomos achando acordos. que ia ser uma coisa simples e a gente estabeleceu essa Constituição todas as nossas regras, tudo aquilo que nós desejamos para a nossa família. Foi um momento lindo porque deu um norte para nós, né? Deu um norte para nossa filha, que inclusive a pouco a gente vai apresentando para ela essa Constituição. E isso é importantíssimo, vocês terem o seu estilo. Não é nem do seu pai, nem do pai dela, nem da sua mãe, nem da mãe dela. É os seus. Óbvio, sem negar a cultura que vocês aprenderam, sem negar toda a história que A vocês história de viveram. amor, a Sim. história de parceria. Jamais, né? Como a gente estava conversando agora há pouco, como é a cultura israelita, né? De ruptura, né? Emocional, não uma ruptura física, porque quando você sai da sua família de origem para o seu casamento e você se afasta da sua família, coisa boa não tem aí, porque a nossa família é o nosso legado, é a nossa história, são nossas raízes. Como é bom você viver em família. O ruim é quando o seu nível de aliança é maior com a família de origem do que com a sua esposa. Você vai precisar construir a sua história com a sua esposa, você vai precisar construir a sua família. E é tão bom, é tão saudável quando isso é feito embaixo de uma aliança, quando isso é feito embaixo de uma cumplicidade, né, amor? Sim, sentindo a parceria, sentindo o afeto, e os acordos vão surgindo, mas o importante, a ruptura emocional com a família de origem. Você não é mais só filho, só filha, você agora é marido, você agora é esposa, e são novos papéis adquiridos. Ok, então fica a dica, avalie a sua relação, investigue como é que está esse processo, como é que foi feito essa transição da sua vida de solteiro, né? Nós vamos trazer um conteúdo sobre isso. O solteiro vem de só, vem de individual, né? O casamento, ele traz um outro conceito para a sua vida, onde você se torna
um com a sua esposa, então são duas pessoas aí. Como é que foi feita essa transição? Ela é saudável? Você tem mais aliança com a sua esposa do que com a sua história de origem? Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau!